Hoje um tema significativo, um tema que faz, eu acredito que seja a base de tudo na nossa convivência, nas nossas relações. E aí eu vou trazer ponto por ponto essa questão, né? Primeiro, ame-se. Isso é a base de tudo em termos de relação, em termos de agregar valores na vida das outras pessoas. E quando a gente fala, né? Primeiro, ame-se, né? Amar a si mesmo primeiro, antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, antes de qualquer relação, seja amorosa, seja de amizade, seja de parentes. E quando a gente fala de uma certa forma, para algumas pessoas pode soar um pouco egoísta, só que é preciso fazer esse movimento de se amar. E qual é a base da questão do se amar? Existe uma coisa muito atrelada a isso, que é a questão do respeito. Você precisa se respeitar, respeitar a sua necessidade, seus desejos, seus limites. E quando eu falo de respeitar seus limites, você precisa também dar limites a essa outra ou outras pessoas. Dentro da clínica, a boa parte, né, do tempo eu trabalho essa questão da autoestima, e pelo volume de casos também da questão da ansiedade. Então, essas duas coisas, a ansiedade, por exemplo, acaba interferindo nessa autoestima pela própria situação, né, do sintoma da ansiedade. Então não tem como você amar ninguém se você não se ama, não se valoriza. Então, quais são os sinais de uma pessoa que ela se ama? Ela vai cuidar mais de si, ela vai investir tempo em dar atenção para si, como por exemplo, no caso, isso fica muito mais claro na questão da mulher. A mulher pode cuidar mais dos cabelos, maquiagem, unhas, a questão da atividade física também, né? A atividade física é muito importante. Isso é um sinal que você está se cuidando, está dando atenção para você, dando atenção à sua saúde, fazendo os exames periódicos, cuidando da sua alimentação. Porque assim, a primeira coisa quando uma pessoa está com depressão, a primeira coisa é começar a se descuidar. Ela tira o foco dela. Então, um dos princípios de se amar é esse tempo. O quanto de tempo você tem se dedicado a você, a cuidar de você, a zelar por você. Esse é um dos pontos que a gente vai se questionar nessa noite. E é o que eu vejo em muitos casos, por exemplo, numa situação de um casal, uma mãe, né, uma mãe com 3 filhos, por exemplo, ela 27 anos de casados. E aí, o que acontece? Essa mãe, ela dedica o tempo todo aos filhos, ao marido, coisas que seriam para, sei lá, estudar, faculdade, talvez trabalho, ela renunciou. E o que pode acontecer em relação a esse marido, em relação a essa esposa e essa mãe? Ele acaba não valorizando, não acaba desrespeitando, no sentido porque uma pessoa, uma mãe, uma mulher
que ela se, nesse caso, se anula, ela não tem esses desejos pessoais, ela não está se respeitando, ela não está se amando, ela não está se valorizando. Então, como é que as outras pessoas vão respeitar, valorizar, amá-la, se ela mesma não está fazendo isso? Então tudo começa, né, parece um pouco clichê, mas tudo começa pela gente, por nós. Ioná, seja bem-vindo. Davidson, também seja bem-vindo. Então, como é que uma pessoa vai dar, né, vai amar as outras pessoas, ou então as outras pessoas vão amar essa pessoa, se ela mesmo não tem isso, não tem esse amor? Então, o que eu vou falar hoje, o princípio de tudo, está nesse gancho que eu acabei de falar. Então, nesse caso, o que acontece? Essa esposa, essa mãe, eu falei o exemplo de 27 anos se dedicando só para esse marido e só para os filhos. O que pode acontecer? Aí, talvez, esse casamento acabe e ela vê que ela não dedicou tempo a si. A vida dela passou, ela não fez nada para ela, os sonhos que ela tinha, ela acabou enterrando, e com isso ela viu a coisa realmente, e ela pode ser tendencioso a parte dela, falar que talvez o marido sacaneou, né, não valorizou ou não deu jus a toda a dedicação que ela teve. Mas na verdade não foi ou ele a questão, talvez ela não tenha se olhado ao ponto, porque será que ela se amou o suficiente nesse exemplo? Então ela se respeitou? Então, assim, fazendo uma pergunta para vocês, tá? Se vocês puderem responder, né, eu fico agradecido. O que seria autoestima para cada um de vocês que estão assistindo a live? O que seria autoestima para vocês? Não se preocupe se é certo ou se é errado o que vocês vão falar. Mas assim, o que vocês pensam que seria o autoestima? O que vocês acham que pode ser essa autoestima? Pelo que vocês ou estudaram, ou percebem, ou tem como conceito. Autoestima. Pode ficar à vontade, tá? O que eu tenho como um conceito de autoestima? E o que as pessoas, né, alguns especialistas falam? Que autoestima é você se colocar em primeiro lugar. E se colocar o primeiro da fila. Então, quando você se coloca em primeiro lugar, por isso que eu falei no início da live, que às vezes a gente pode, quando alguém fala isso, pode soar como uma pessoa egoísta. Mas na verdade, esse é o princípio. Esse é o princípio para que você comece. Se você reparar, uma criança, ela tem uma tendência a ser mais egoísta. A criança, no seu dia a dia, no seu comportamento, porque é uma preservação da espécie, que ela tome as coisas para si. Claro que ela vai entendendo com a medida do tempo que ela está se relacionando com outras pessoas, existe um limite do campo dela, existe um espaço, né, existe a individualidade dela e das outras pessoas. Isso é natural, isso vai sendo construído. E nós adultos também essa questão de
é sempre mediar essa questão do limite, o seu espaço, o espaço do outro, respeitar você, respeitar, né, o espaço do outro. Então essa palavra ela vai aparecer muito, o respeito desse limite, né? E quando se fala de respeito, né, às vezes um pai, por exemplo, tem um adolescente, o que esse pai às vezes quer desse adolescente? Que ele se comporte como ele né, ou se comporta, ou veja da forma que ele vê a situação da vida. Só que vamos dizer que esse pai tenha 50 anos e esse filho é adolescente. Adolescente vai enxergar como adolescente, vai se comportar como adolescente, né? Tem a questão dos hormônios que estão em ebulição também. Então às vezes a gente quer que o outro pense do mesmo jeito que a gente, né? Em uma relação pai e filho, nesse exemplo, pode, né, confrontar esse adolescente, pode criar conflitos aí nessa situação. Só que aí o que? A gente, quando desrespeita o outro, a gente também não está amando e não está se amando. Porque quem se ama de verdade vai saber, vai perceber esse limite de si e do outro. Então assim, e tem algumas situações, eu vou citar a questão de algumas mulheres, porque pode acontecer ser uma tendência também. As mulheres são um pouco mais sensíveis. Então uma fala, por exemplo, a gente está falando de primeiro se amar. Então numa situação, por exemplo, de casamento, uma mulher pode falar assim: eu me amo, né? eu me adoro, só que o meu marido não me ama. Quem não me ama é ele. Só que pare e pense, se ele não te ama, quem é que escolheu esse marido? Quem é que escolheu essa pessoa? Porque dependendo de como esteja o seu amar, né, a sua relação de amar com você mesmo, a gente vai perceber nessa live que a forma como a gente escolhe algumas coisas na nossa vida tem a ver com essa autoestima. Então pode acontecer, né, nesse exemplo que eu dei, talvez uma mulher, uma esposa, começar a reclamar porque o marido, ele não ama, enfim. Existe uma situação aí que ela precisa gerenciar, mas a base de tudo é a questão da relação de amor com ela mesma. Então a gente sempre vai bater nesse ponto, o quanto você tem se amado, se cuidado, tem dado atenção a você. Porque se não for assim, não tem como esse outro, né, chegar ao ponto de amar, né, ao tal ponto, se você não se amar primeiro. Então assim, uma outra situação que pode acontecer quando se fala de amar, né, amar-se, uma pessoa poderia dizer assim: eu estou sem dinheiro, eu estou doente, nada dá certo para mim, como é que eu vou me amar numa situação como essa? Como é que eu vou me amar assim? Se nada dá certo para mim, eu estou na situação que eu estou. Aí é que está a grande questão. Em uma situação como essa, aí que você tem que se amar de verdade. Aí tem uma oportunidade para que você possa se amar de uma forma verdadeira. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. Então, então, independente da situação que esteja acontecendo com você, primeiro ame-se. Independente da situação, das coisas irem bem, né, mesmo que esteja tudo errado, se ame. E a autoestima, né, a autoestima é um amor incondicional, ou seja, não precisa de condições para que você faça isso com você.
é independente da situação. Então, você precisa se amar primeiro. Então, dentro disso, uma pessoa poderia dizer: eu só vou amar o fulano porque se ele tiver bom salário, se for uma boa pessoa, né, tiver um bom salário, se for uma pessoa boazinha. Então essas condicionais não estão de acordo com a autoestima e com o amar, porque a autoestima é um amor incondicional. E essa autoestima, ela é construída até os 6 anos de idade. Então tudo que acontecer até os 6 anos de idade, ali a criança ela vai absorvendo, vai interpretando as situações que ela vive. E a base de tudo é a busca desse amor desses pais. Então, a forma como ela percebe, por exemplo, eu falei em uma das lives que quando a criança vê, por exemplo, o pai bebendo, né, o pai brigando com a mãe, ela relaciona tudo que está acontecendo a ela. Que se ela fosse uma criança boa, o pai e a mãe não brigavam, né? Se ela fosse uma criança boa, merecedora de amor, ela não seria abandonada em tal situação. E se ela fosse uma criança digna de amor, o pai ou a mãe não falaria de tal forma com ela. Enfim, é uma infinitas situações aonde a gente vai crescendo com essa crença. E é nesse período de 0 a 6 anos é construída essa autoimagem, essa imagem que você tem de si. Aí eu pergunto a vocês, qual é a imagem que você tem tido de você mesmo? Como é que está essa imagem? Será que os pensamentos que vêm em relação a vocês são mais positivos ou são mais negativos? Você pensa que em termos de capacidade você tem se sentido capaz de fazer as coisas? Eu vou estar falando sobre a pirâmide do indivíduo, que é bem interessante a gente pensar, né? A autoestima, o se amar, e com a questão da pirâmide do indivíduo a gente começa a clarear mais o quanto uma coisa interfere na outra. Eu falei de crença, de capacidade. Então a gente vai entender essa relação. Eu vou estar falando mais à frente um pouquinho, que é bem interessante a gente entender essa dinâmica. Então assim, quem é que constrói essas, né, eu falei de 0 a 6 anos? São as pessoas significativas da nossa vida. Pode ser os pais, né, pode às vezes ser avós que tomam o lugar desses pais por algum motivo. Esse pai ou essa mãe não pode criar essa criança, e essa avó ou esse avô cria. E a partir disso já tem um significado para essa criança. Eu não sou boa o suficiente, eu não fui uma boa criança, eu não era uma boa criança, meu pai ou minha mãe me deu a minha avó. Então já tem um histórico de abandono aí. Então já existe um significado que essa criança já carrega. Então assim, entenda que é construção. Só que essa construção ela continua, só que ela é muito mais forte nessa fase de criança. E aí vem aquela questão: eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. Se eu não tiver, como é que eu vou dar para o outro? Então, se eu não tiver esse afeto, como é que eu vou dar afeto para as outras pessoas? Ou então até para mim mesmo. Então, eu preciso construir isso, né? Porque assim, o que acontece, né? Vamos pensar, né? Nossos pais foram de outra época, e nessa outra época o que era demonstração de amor era o que? A questão da segurança,
ter uma casa para dormir, a questão da educação e comida. Essa era a base da demonstração de amor. Então, isso é um ponto. Só que existe o outro ponto, que seria o quê? Abraço, beijo, tempo de qualidade, né? Se a gente for olhar para trás, isso em alguns momentos, para algumas famílias, isso era fora, né? Não existia isso. Então cada um vai pegar a questão da sua criação e vai fazer o melhor que pode. E os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam nessa construção. Então, nesse momento, Jair, seja bem-vindo. Então, nesse momento, é importante a gente ter até um olhar de compaixão para com esses pais. Porque tem gente que até culpa os pais por uma série de coisas que pode estar acontecendo. Às vezes até um relacionamento, né? Relacionamentos que não vão bem, a questão da vida profissional que não vai bem, e aí culpa porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso, dessa forma, me abandonou. Tem pessoas que até órfãos são e precisam dar conta disso. Mas essa questão, e volto à questão, isso é o melhor que eles podiam dar. E aí cabe a mim, cabe a você, ver o quanto eu posso me conscientizar disso e mudar essa história, mudar essa página da minha vida com significado positivo. O que seria trágico se tornar uma grande oportunidade para mim. Porque aquilo que talvez me falte, eu vou buscar de forma tamanha, aquilo passa a ser uma força para mim. Então é bem interessante a gente ter esse olhar. E quando a gente pega essa questão eu falei da pirâmide do indivíduo, a base da pirâmide do indivíduo é o ser. Essa parte do incentivar quem você é, que é a questão da crença de identidade. Essa crença de identidade vai criar a parte da capacidade, a crença do que eu posso. Eu preciso trabalhar bem esse ser. Do ser, eu deixo claro para mim quais são as minhas habilidades. O que eu tenho condição e a capacidade, né, isso na minha mente, de fazer. Logo após, existe no topo da pirâmide do indivíduo, a crença do ter, crença de merecimento. Uma pessoa que está com essa pirâmide invertida, ela está na base que o que ela é o que ela tem. Então, são pessoas que podem se pautar em carros luxuosos, em casas, né, mansões, em tudo no ter. Ela se movimenta nesse sentido. Ela só se ela ter. E tem gente que está no meio da pirâmide em relação ao fazer. Ela só através do fazer no seu dia a dia. Então são pessoas que talvez trabalhem tanto, muito, não tem, às vezes não tem um espaço de tempo para talvez para o lazer. Então são situações desse fazer. Então imagine, né, o ser, que é a base da pirâmide, influencia o fazer, influencia o ter e a crença de merecimento. Tem gente que não tem crença de não merecimento. Qual é a repercussão, qual é a consequência disso? Para essa autoestima, ela cria situações, ela não é quando é uma pessoa que está com uma crença de não merecimento, isso pode influenciar ela não ter um casamento bem sucedido, não ter uma carreira bem sucedida, ela não ter talvez uma vida estabilizada, ela não ser feliz, não se sentir bem, porque na mente dela ela não vê que ela pode ter, que ela merece ter as coisas. Então ela pode criar
um processo de autossabotagem. Ela dá uma rasteira nela mesma. Ela pode até estar conseguindo alcançar tal coisa, mas ela arranja um jeito daquilo dar errado. Isso tem a ver com a base da pirâmide, que é o ser. Então, o quanto o primeiro ame-se, isso é a base de tudo, na sua relação espiritual, nessa questão do agradecimento, a gratidão. Uma pessoa não que está com sentimento e com a crença de não merecimento, ela tem uma dificuldade de agradecer, porque a tendência dela está sempre insatisfeita com o que ela tem. E aí o Jair está falando aqui, é verdade, eu mesmo foco no trabalho, perdi a capacidade de aproveitar o melhor da vida. E é isso, a gente precisa aos poucos ir regulando porque esse ser e esse merecimento, ele também ele tem um quê do prazer da vida, né? Porque isso, uma disfunção na parte do ser acaba criando uma disfunção no fazer, uma disfunção no ter, no merecer. Então, um dos exercícios que a gente pode fazer para trabalhar essa crença do merecimento é exercitar essa gratidão, né? Quantas vezes você tira um momento do seu dia para agradecer? Eu sou grato pela minha vida, eu sou grato por respirar, eu sou grato por ter duas pernas, dois braços, os olhos, por enxergar, né? O quanto, né, pelos filhos, pelo casamento. Eu preciso cultivar isso, né? Se por acaso eu tenha alguma crença de não merecimento, um dos caminhos é essa parte também da gratidão. Mas existe um outro ponto, quanto mais eu incentivar também a reconhecer as minhas características, a cuidar mais de mim, a me valorizar, essa base, crença do eu sou, ele também vai estar fortalecida. Consequentemente, fortalece o meu fazer, né? O que eu posso, a minha crença de capacidade. É um ciclo aí que a gente precisa estar atento para isso. E o Anderson Borges também, seja bem-vindo. Então, assim, aí vem um outro ponto interessante, o de me aceitar. Às vezes eu posso ter um narigão, às vezes eu posso ter uma orelha grande, e talvez eu, na escola, eu tive talvez bullying, né, de tantas pessoas falarem dessa orelha, desse nariz. Talvez isso repercutiu na minha mente, meu estado emocional, e isso construiu uma imagem que eu tinha de mim. Só que da mesma forma que foi construído, eu posso desconstruir isso. Então é importante. Aí, ó, Jair, agradeço todo dia, eu abro os olhos, levanto da cama, né? Essa pandemia ensinou, não precisamos de muitas coisas, né? Pequenos detalhes, conviver com as pessoas e bem melhor, né? Sim, né? As pequenas coisas é fundamental. É a gente começar a olhar, né? Nessa pandemia não existiu rico ou pobre, né? Todo mundo estava, essa pandemia igualou as pessoas, na verdade, humanizou as pessoas. E humanizar de fato esse amar o próximo, né, a desenvolver esse amar-se também dentro dessa dinâmica. Então foi muitos aprendizados com certeza nessa pandemia, né, os pequenos gestos, tanto para as outras pessoas como para si, né, o olhar para si, né. Uma das coisas que essa pandemia também ensinou é a capacidade de olhar para si também, né? Ter o tempo para você olhar para si, né? Como é que está a sua vida. Isso também é autoestima, isso também primeiro é amar-se. E quando a gente se aceita, essa base de mudança é aceitação. Quando eu falo de aceitação, não é se acomodar, é diferente. Não é ficar em uma zona de conforto, não. Eu preciso saber
qual é a situação que eu estou hoje, como é que está a minha vida, qual é as minhas limitações, minha necessidade, para poder a partir disso aceitar isso e poder dar saltos na minha vida. Tudo passa por uma aceitação. E não estou falando de acomodação. É diferente. E a autoestima, ela está muito presente nas nossas escolhas. Se eu vejo que eu não sou capaz de fazer algo, eu vou acabar ou não fazendo ou optando por outras situações que talvez seja mais cômodo para mim, né? Eu me vejo inferior e essa escolha inferior está de acordo com esse pensamento que está disfuncional. Então, se eu não me amo, se eu não estou com essa autoestima boa, isso vai influenciar diretamente as minhas escolhas na minha vida. Até a pessoa que eu vou me relacionar de forma amorosa, amizade, se eu tenho uma visão negativa de mim e isso eu alimento todos os dias, o que vai acontecer? Esse raio de alimento que eu já tenho vai atrair pessoas da mesma forma. E aí você está o quê? Às vezes pessoas, vamos dizer assim, pessoas fofoqueiras vão buscar pessoas fofoqueiras, né? E qual é o ponto de pessoas fofoqueiras? Que ela está sempre preocupada em falar da vida dos outros e esquecendo de si. Então nesse ponto já não é tão legal assim. E aí você acabou escolhendo que amizades, relacionamentos amorosos, né? Enfim, está em situações que para você não é tão legal assim, mas de acordo com a autoestima, com esse amor que você tem em relação a você, você construiu essas escolhas. E o que acontece? Nós somos criados para agradar os pais, agradar as tias, os parentes, os avós, os amiguinhos. A gente, na verdade, não foi criado para se agradar, para nos agradar. Essa que é a verdade. E quando eu estou nessa posição de agradar excessivamente aos outros, eu acabo não vendo os meus desejos, o que eu preciso, o que eu gosto. Eu não estou preocupado em olhar para mim, em me cuidar. Aí me faz lembrar uma paciente que eu atendi, que ela tinha uma dificuldade, era desafiador para ela dizer não. Então, uma pessoa que ela não se ama primeiro, ela vai ter uma dificuldade de dizer não. É um dos pontos cruciais nisso também. Ela vai ter dificuldade de impor limites. Então, e o limite tem a ver com respeito, o se respeitar e respeitar o outro. Se eu não coloco limites, o outro não vai saber até onde ele pode ir. A gente vê isso muito, talvez em relacionamento, né, casamento, né, às vezes existe relacionamentos abusivos. Então, quando você não dá esse limite, você está sendo abusado. Às vezes não é fisicamente, às vezes é emocionalmente, mentalmente, psicologicamente. Você está sendo abusado. E se você não der o limite, aquilo vai ser constante. Mas isso tem a ver, a minha capacidade de dar limite tem a ver o quanto eu tenho me cuidado, o quanto eu tenho me amado primeiro, o quanto eu tenho dado atenção para mim. Porque quanto mais eu fizer isso, mais eu vou ter clareza desse limite que eu preciso dar para o outro, mesmo sendo marido, sendo filho, né? E dizer para esse filho o quanto, né, existe o tempo para essa mãe, existe o tempo para esse pai, existe tempo para cada coisa. E o tempo de se cuidar e dar atenção para você. Então tudo isso através do não. Então, no caso dessa paciente, ela era desafiador para ela. Ela era a boazinha. Tinha que dizer sim para todo mundo. Quando a gente diz sim para o outro, a gente está dizendo não para a gente.
E nesse caso ela fazia isso de forma muito, de forma excessiva. Então às vezes ela até se prejudicava, às vezes prestava dinheiro, às vezes dar coisa, ou enfim, fazer coisas que ela não podia e acabar se prejudicando. E aí ela mesma depois se questionando, por que eu fiz aquilo, nem podia. Será que era para agradar? Para ter uma imagem de boa, né, de uma boa pessoa, a boazinha, né? A questão de boazinha ou bonzinho. Será que eu estou agradando demais as outras pessoas? E aí o que eu falava para ela? Toda vez que nesse treinamento a gente treina, tá? A gente não tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou ficar assim, vou morrer do jeito. Não. Você pode treinar habilidades na sua vida. Se você não está fazendo certas coisas, né? Tendo certos comportamentos, você pode treinar esse comportamento e desenvolver nas suas relações. Então, nesse caso, nessa paciente, o que eu falei para ela? Eu falei o seguinte: você já tem crédito demais na praça, né? É como se fosse um cartão de crédito que ela deu crédito, né? Ela já fez muito pelas outras pessoas. E aquela questão, a pergunta é: até quando você vai fazer isso? Até quando você não vai começar a se cuidar, né? Se olhar? Até quando? Então, nesse momento, ela tinha crédito demais. Ela poderia dizer não para as pessoas, né? O exercício foi esse: começar a dizer não para as pessoas e começar a dizer sim para ela. E eu vejo muito também a questão de se sacrificar. Eu dei o exemplo no início da live que uma mãe e uma esposa, ela vivia sempre para o casamento, para os filhos. 27 anos de casado, e esse marido acaba se separando dela, e os filhos, né, com a faculdade, acabam saindo de casa. Quando essa mãe ela se vê naquela condição, ela começa a culpar o marido, enfim, fez tudo, né, fez tudo para o marido, fez tudo para os filhos. E olha a retribuição, o reconhecimento. O grande erro dessa mulher foi fazer tudo. Se ela faz tudo para o outro ou para as outras pessoas, não sobra nada para que ela faça por ela ou para ela. Então, se fala de relacionamento, existe uns 50% aí de cada, né? Em relação a filhos também, que você precisa olhar para você, se cuidar também. Você, além de mãe, você é mulher. Dai, seja bem-vinda. Então, a gente precisa ter clareza disso, não cair nessa armadilha de ser a boazinha, de fato querer mostrar para as pessoas algo que talvez isso te prejudique. Você fica bem ali para as pessoas, mas no fundo você não está bem com você. Então, primeiro ame-se. E aí tem pessoas que abrem mão, né, abrem mão de tudo para se sentir amado ou amada. Isso é a maior furada que você pode fazer na sua vida, tá? Abrir mão de tudo, ou por alguém, quem seja, um casamento, enfim, para filhos. Não faça isso. Aí vem o que? Seguindo essa linha de raciocínio, o que pode interferir o fato de você não se amar e não se cuidar no olhar para si? No ambiente de relacionamento. Aí eu posso perguntar a vocês: para que você quer um relacionamento amoroso? Seguindo essa linha de raciocínio em relação a se amar. Será que esse querer esse relacionamento, você quer se sentir uma pessoa inteira por causa desse relacionamento?
ou porque você tem medo de ficar só, ou porque a sua vida sem um amor não tem tanta graça, não tem sentido. Qual seria a sua visão em relação a isso? E aí a gente faz uma ressalva. Nenhum relacionamento amoroso não pode ser criado para resolver seus problemas ou seus medos. Resolver um vazio afetivo, né? Porque se já começa dessa forma, o meio e o final vai ser desastroso. E aí você pode se perguntar: como é que eu faço para começar a me amar? Como é que eu faço isso? Para começar a me amar. O que é que eu posso fazer? Primeiro ponto, pare de se criticar já. E comece a praticar a autoaprovação e a autoaceitação, que são as chaves dessa mudança, né, para que você possa começar a se amar. Aprenda a se elogiar na frente do espelho. Se você não tem um hábito para isso, comece a fazer isso. Você vai se surpreender com isso, né? A questão de abrir um espaço para praticar atividade física. O que você pode fazer também? Todos os dias escrever eu sou e a característica positiva, 30 características positivas sua. Eu sou bonita, eu sou maravilhosa, eu sou determinada, sou persistente, eu sou, sempre usando eu sou, 30 características todos os dias. O que você pode também fazer? Ter a consciência, né? Ter a consciência, em qualquer momento, você está sempre fazendo. Alice, seja bem-vinda. Em qualquer momento, você está sempre fazendo o melhor que você pode fazer. Tenha consciência disso, que você está sempre buscando ser uma pessoa melhor a cada dia, a cada momento. Não se puna por isso, né? Não se culpe por isso, por alguns erros. A gente vai errar, só que a gente precisa se perdoar. A gente não precisa carregar o mundo, né, da nossa vida nas costas e carregar isso pro resto da nossa vida. Libera isso, se perdoe, perdoe a outra pessoa, se for necessário. Quando a gente perdoa a outra pessoa, há uma grande sabedoria que a gente está se libertando. Porque quando a gente não perdoa uma pessoa, não perdoa uma situação, a gente tem uma tendência a sempre carregar isso, trazer. E é como se fosse aqueles ganchos, né, que a gente vê em alguns filmes, que prende uma pessoa que fica presa, né, em alguma prisão. Aí tem aquele negócio de ferro que prende no pé e aquela bola de ferro. Então a pessoa começa a caminhar dessa forma, se ela não perdoa. Então eu preciso me perdoar e eu preciso perdoar quem for preciso perdoar. Porque esse perdão vai fazer o quê? Me libertar. Não é porque o outro merece ou não merece. Não se trata disso. Se trata em relação ao quanto eu quero viver bem, o quanto eu quero estar bem. Isso sim se trata o perdão. Não é em relação para outra pessoa. É para que você se liberte. Isso é o ponto máximo em relação a você se perdoar e perdoar o outro. E tem uma frase, né, para a gente se encaminhar para o final da live, falando na questão, né, primeiro ame-se, que é o seguinte: você tem se criticado por anos,
esses anos todos você tem se criticado. E o fato é que não está funcionando. Então, comece a se aprovar, se aprove e veja o que acontece. Comece a ver o seu lado bom, o lado positivo no seu dia a dia. Veja, comece a ver o lado, a solução das coisas, porque isso vai influenciar como você se enxerga. Será que você tem se enxergado mais de forma negativa ou de forma positiva? Isso é um reflexo, talvez, como você enxergue o mundo. O que é que você tem cultivado? O que você tem alimentado no seu dia a dia é o que você vai plantar na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus comportamentos. E como a gente está falando de amar-se e autoestima, a gente precisa cultivar isso na nossa mente. Então essa é a frase: pare de criticar a si mesmo e comece a se aprovar. Comece a se autoaceitar. Autoaceitação nesse processo de primeiro se ame, tá? Coloque limites, diga não aonde precisa dar limite, e você não precisa agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, tá? Agrade a você também. Quem tiver à vontade para perguntar, tiver dúvida, se sinta à vontade. Tá? A Alice, Luz, se sintam à vontade para estar compartilhando algo, alguma visão sobre a questão da autoestima. O que é autoestima para vocês? O que é que de fato faz com que... eu falei alguns pontos, que vão melhorar essa autoimagem, escrever 30 características eu sou no papel todos os dias, se elogiar no espelho. Ninguém precisa ver. Isso é uma relação você com você mesmo. Enfim, é fundamental a autoestima, é fundamental primeiro se amar, se colocar em primeiro lugar. Você não está sendo egoísta, você simplesmente está colocando equilíbrio nas coisas no seu dia a dia. E eu quero aproveitar esse momento, falar da programação da semana, no Instagram. Toda quinta-feira nesse horário existe assuntos que eu trago em relação à psicologia, a coach, ao mapa de perfil comportamental e à saúde emocional, tá? E dia de segunda-feira, encontro de empreendedores. Você que quer iniciar o empreender na parte digital, a gente criou esse projeto que é a Mentoria 360 Graus, trazendo nesse dia de segunda assuntos relacionados a isso, do zero, uma pessoa que não sabe nada, a questão de construir Instagram, vender algo se for preciso, se é isso o seu objetivo também. Dia de terça-feira, com a Lorena, que foi minha paciente, ela trazendo o aspecto da maternidade, o quanto isso é desafiador, a questão, às vezes, como foi essa semana, a questão de a relação mulher e mãe, como é que fica esses papéis em relação a essa pessoa, a essa mãe, como é que ela administra. Então, dia de terça-feira, nesse mesmo horário, tem essa live. Dia de quarta-feira tem circuito de filmes. Cada semana tem um filme que a gente traz e a gente compartilha, e tem aprendizados a cada... você assiste o filme, tira o aprendizado, e para cada aprendizado você vai colocar uma ação para colocar aquele aprendizado. Existe o aprendizado, se eu não coloco o aprendizado em prática, aquele aprendizado se perde, tá? É um conhecimento que vira teia de aranha, não serve para nada. Então, aprender e praticar, essa é a ideia do dia de quarta-feira. Então, assim, quero parabenizar e agradecer a todos vocês que estão na live. A minha missão, ter criado esse canal, o Instagram, e também o YouTube, o link está na bio, do Instagram, é justamente levar esse conhecimento para que a gente possa ter esse momento de autoconhecimento, aprendizado, e que a gente possa melhorar nossas relações, porque sem esse autoconhecimento não é possível fazer isso.
e às vezes a outra pessoa ou a gente está cego nas situações. E quando a gente começa a enxergar certas coisas, a gente muda o nosso comportamento. E aí é fundamental para que a gente se sinta bem. Às vezes a gente está criando uma série de coisas na nossa mente e se sentindo mal por isso. E uma informação, um pensamento acaba girando, né, essa chave e a gente começa a viver melhor. Então essa é a proposta, né? Gratidão a cada um de vocês e que essa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana cheia de coisas, né, de notícias boas, que eu possa ser luz aonde chegar na minha família, nas minhas relações de amizade, na questão do relacionamento amoroso, enfim, seja que condição for, que a gente seja a luz, que leve luz e paz a muitas pessoas, tá? Então, gratidão, né? Que a gratidão seja também o nosso norteador no nosso dia a dia, que eu me sinta grato pelo que eu já tenho, né? Então, um forte abraço a cada um de vocês, tchau, tchau, até a próxima.